Olá, tudo bem? Eu acabei de fazer uma ministração que tem a ver com Gênesis 3, a parte em que Deus vai ao encontro do homem caído, né? Que é muito lindo. E eu estou pensando se eu vou postar ou não. Mas enfim, eu queria só falar o seguinte. Tem muito a ver com o sermão de Jesus em Mateus 25, versículo 31 em diante. E aí eu vou pular para o 34, quando ele junta todos os reinos da terra e com o auxílio dos santos anjos separa os bodes à esquerda e as ovelhas à direita, né? E fala a eles o seguinte: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Assim como houve um cordeiro que morreu lá na fundação do mundo também, como já falamos nos nossos estudos anteriores. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te visitamos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me acolheste. Estando nu, não me visitastes. E enfermo, e na prisão, e não me visitaste. Estando nu, não me vestistes. E enfermo, e na prisão, e não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Interessante isso. Então ele lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizeste, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Bem, eu estive ausente de ministrar no Facebook, na casa do irmão André, para os irmãos da Venezuela, por motivo de enfermidade, faz umas 3 semanas. Mas essa minha enfermidade não é de 3 semanas. Já fazem 6 meses que eu estou enfermo, tomando remédios desde dezembro, e possibilitado de trabalhar adequadamente, não tenho emprego fixo. Na verdade, hoje eu não tenho nem onde morar, mas enfim. E aí, meditando sobre o que é o Evangelho, a simplicidade do Evangelho, vendo o que está acontecendo, não é, por aí, nós vimos, o apóstolo Paulo fala que devemos relembrar, reviver ou viver a simplicidade do Evangelho. E hoje nós vivemos o Evangelho da ostentação, o Evangelho do humanismo, onde o homem é o centro, o Evangelho do poder, o Evangelho não do poder de Deus, mas das pessoas querendo poder pelo poder, querendo igrejas suntuosas, vultuosas, grandes, numerosas, para ter poder, para ser visto. E aí vemos as pessoas envolvidas com coisas, ensaios, compromissos, coisas que Deus não mandou fazer.
É interessante que eu vi um vídeo recentemente do Billy Graham, o maior evangelista do século XX, dos maiores da história, que pregou para mais de 1 bilhão de pessoas e milhões se converteram, falando que ele se arrepende de ter não usado o seu tempo adequadamente, de ter usado o seu tempo com coisas que Deus não mandou fazer, casamentos, velórios e outras coisas mais. Então, que ele se arrependia, e um dos arrependimentos dele foi não ter dado tempo ou ter ficado mais com as suas filhas. É um dos meus arrependimentos, porque muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo a obra de Deus e nos envolvemos com tantas coisas e acabamos esquecendo o essencial. E quando eu tinha 14 anos de idade, eu comecei a pregar o Evangelho. Com 15 anos de idade, eu entrei no seminário, mas o que me marcou foi os meus líderes da Igreja Batista do Peniel, especialmente Alberto Passos, que hoje é um pastor, um apóstolo. E ali nós aprendemos a fazer visitas, visitávamos com ele era o nosso exemplo. Meu líder de mocidade era meu exemplo. Ele era o meu exemplo, esse líder. E aprendemos como fazer visitas, e eu passei a não depender mais nem dele, nem de pastor nenhum, para fazer visitas. Eu procurava um outro irmão, o irmão Francisco, que a gente ia fazer visitas para os desviados, para os doentes, ia evangelizar, fazer evangelismo pessoal, pegava a Bíblia, colocava o plano de salvação, ia nas praças, nos hospitais, em tudo que é lugar, para evangelizar e também para fazer visita àqueles que estavam fracos, doentes, desviados. E aí eu fico pensando, cadê esse evangelho tão simples como Jesus aqui nos ensinou em Mateus 25, evangelho prático, não é o evangelho da ostentação, do glamour, dos pastores popstar, dos valadões da vida, dos macedos da vida, não é? De outros aí que eu conheço, aqui mesmo em Manaus,